Bom dia, pelotão, das 6 da manhã, nessa jornada das 21 aulas sobre teologia, sobre partes da Bíblia, e a gente ter esse entendimento e trazer. Bom dia, Fran, bom dia, Patrícia, bom dia, Isabela, olha o meu pelotão todo aí, ó. Tenho muito orgulho, bom dia com alegria, vocês são maravilhosas, é isso aí. Tamo junto, firme e forte aqui, né? Hoje eu trouxe um ensinamento bem delicado, assim. Vou trazer umas pinceladas desse assunto, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso para trazer algumas ideias de como eu vou lidar com isso, tá? E eu vou começar, como sempre, né, trazendo passagens bíblicas. Então, eu procurei assuntos na Bíblia que falavam sobre isso. E aí, vou começar lá em Provérbios 22:6. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês são maravilhosos. Que bom ter vocês aqui. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí também temos em Efésios 6:4. Exorta os pais a criarem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, evitando a irritação. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe de lado. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina do Senhor. Esse versículo ele enfatiza-se muito a importância de criar os filhos em um ambiente de amor, orientação espiritual, evitando a provocação à ira dele, o conflito com o filho, né? Então, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala da questão da criação dos seus filhos, né? Mas pegando isso, eu fiquei pensando, e ontem eu tive uma aula com uma aluna minha e isso me veio muito claro na cabeça, o Senhor tocou meu coração para eu falar sobre isso hoje, que é realmente como que eu vou criar o meu filho para o reino, como que eu vou criar o meu filho para alta performance, com um ser humano num ambiente de amor, se as minhas feridas não estão curadas. A dor que tu não cura, os teus filhos herdam. Você sabia disso? Ele quer te usar a dor que tu não cura, então assim, a gente fala muito sobre maldição, né? A maldição hereditária, eu digo que é a falta do conhecimento, né? A falta daquilo que verdadeiramente você precisa saber, né? Mas a dor que tu não cura, o teu filho herda. Isso é fato, já foi comprovado. E a maldade, ela quer usar isso como ponte para perpetuar o caos na tua casa. A maior estratégia do mal é transformar a tua dor, que não está tratada, em uma maldição hereditária, em um vício de ciclo que ele vai se repetindo eternamente. Então, assim, a maldade ela não precisa bater na tua porta, basta ela continuar, né, morando na alma ferida. Olha que pesado isso, gente. A dor que tu não cura, ela vira moradia de coisa ruim. E vai passando de geração em geração. Seus filhos, eles respiram a atmosfera da dor. A criança, ela não ouve o que tu diz. Ela absorve quem você é. Bom dia, Nathalie. A criança, ela não vai... Bom dia, Elaine. A criança, ela não vai
aprender com o que tu fala, ela vai aprender com quem você é. Seus filhos, eles respiram a atmosfera da dor. A criança, ela não ouve o que tu diz, ela absorve quem você é. E aí eu me pergunto, se você não sabe quem é você, como que teu filho vai conseguir saber quem ele é? Presta atenção, se você que é pai, mãe, se o jeito que você está criando o teu filho não é com referência à tua criança lá do passado. A alma do teu filho se forma pelo tom da sua voz, pela frequência das suas emoções e o olhar que você lança nos momentos de raiva. Sabia disso? A criação do teu filho, ela não está vinculada no que tu fala. A alma dele está sendo criada e moldada através de padrões. O inimigo, ele não quer fazer da sua dor... Desculpa, ao contrário. O inimigo, ele quer fazer da sua dor um estilo de vida. Olha que coisa pesada isso, né? A cultura familiar silenciosa e destrutiva. Mães rejeitadas, elas não conseguem aceitar os filhos como elas são. Pais humilhados, eles gritam. E fazem isso achando que estão educando, onde na verdade estão só repetindo o mesmo ciclo. O avô berrava com o pai berra com o filho berra, vai berrar com o filho dele também. Mulheres que nunca foram ouvidas quando crianças criam os filhos e ensinam eles que eles têm que se calar. Hoje, se você é uma pessoa que você engole todas as coisas, provavelmente a sua mãe, ela aprendeu a engolir o choro. E ela replicou isso para você. A dor, ela não trata. Vocês precisam entender isso. A dor, ela não trata. A dor, ela vira um modelo emocional quando não tratado. Então, você não educa só com palavras, você educa no seu silêncio, nos seus excessos e na sua ausência. Se você vive armada, seus filhos vivem em alerta. Se você explode, eles aprendem que o mundo é perigoso. Se você engole tudo, eles aprendem que sentir é errado. Feridas emocionais, elas criam legados inconscientes. E aquilo que você não enfrentou na infância está moldando a infância dele. Né? Muita gente aqui apanhava e dizia, faz parte, tá tudo bem. Hoje você diz pro seu filho, né? Engole choro. Você foi deixada de lado quando era na sua infância e hoje exige a perfeição de uma criança que talvez só quer um colo. O inferno, gente, ele não precisa se esforçar, sabia? O inferno não se esforça. Basta ele continuar repetindo esse padrão, achando que está protegendo. Basta você continuar alimentando algo que foi plantado lá atrás. Mas olha só. Basta uma mulher, um homem se levantar, tratar e fechar essas brechas que uma nova era começa. Basta você quebrar esse ciclo. Literalmente. Peraí. O que eu tô fazendo hoje, o que eu tô replicando hoje, sou eu ou é reflexo do meu passado? Você pode repetir o que aconteceu, que daí tá no inconsciente, ou pode romper hoje e mudar toda uma geração. Quem não cura a própria dor
corrige uma criança como se fosse você, né? Como se fosse ela no passado, né? Porque é isso que está colocado ali. Então, não coloque nos ombros dos filhos de vocês a dor que você poderia estar curando agora. E aí eu te convido para olhar para você, para a tua criança, para olhar para o padrão que você foi criado, para você observar os teus movimentos hoje, se eles não são apenas repetições ou reflexo de uma dor que não foi curada. E posso dizer para vocês, vai ter muita coisa ali para mexer, tá? Vai ter muita emoção para ser tratada. Vai ter muito comportamento para ser quebrado. Para você fazer uma geração diferente. E quando eu falo uma geração, se você não trazer a autorresponsabilidade da evolução da geração da tua família para você vai passar isso pro seu filho. E aí ele vai ter que fazer isso. E se ele não fizer, ele vai passar pro filho dele. E aí o filho dele vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que tomar as rédeas em algum momento. E aí eu digo, por que não você? Por que não nós? Por que a gente não rompe essa maldição familiar? Por que a gente continua no reflexo daquilo que aconteceu quando a gente tinha na nossa infância? E eu não estou culpando pai e mãe, tá? Em nenhum momento. Pai e mãe, eles fizeram o que eles sabiam do jeito que dava naquela época. Agora, a gente aceita e honra tudo que eles entregaram, porém, nós mudamos. Nós não precisamos continuar naquele padrão. Nós estamos na era da informação. Nós estamos... Bom dia, Andréia. Nós estamos na era do conhecimento, da expansão de consciência. Nós estamos numa era onde a gente não recebe mais ordem de cima sem questionar e a gente não aprende mais com o Filho de Deus. Nós estamos na era de despertar espiritualmente, de dentro para fora. Lembra que eu ensinei para vocês que a Bíblia é dividida em 3 momentos? Não em 2? As pessoas acham que é o Velho e o Novo Testamento. Não, a Bíblia é dividida em 3 momentos. Pai, Filho e Espírito. Qual é o momento que a gente está vivendo hoje? O Espírito Santo, que está dentro. Então antes a ordem vinha de cima, de Deus. Depois a ordem vinha do externo, que era Jesus Cristo. Agora a ordem vem de dentro, Espírito Santo. Então você hoje está na era que tem o poder total de quebrar várias crenças, de quebrar várias maldições hereditárias. É o teu poder. E aí eu te digo, se Deus capacitou você, se Deus te colocou numa era onde a informação está na palma da mão, onde você tem toda a liberdade para aprender e aplicar, por que você vai continuar onde está? Deus acredita em você, Ele acredita que você é capaz disso. É a nossa responsabilidade de mudar as próximas gerações. Começando por dentro de casa. Começando com os nossos filhos. Quebrando todo esse padrão de comportamento. Aprendendo, curando e tendo um novo comportamento diante aos nossos filhos. Não adianta você falar para os filhos de vocês, eles não vão aprender. A neurociência explica, desde lá, né? Fizeram vários exames com macacos. Eles só repetem. A criança, ela vai repetir o seu comportamento. A alma da criança, ela é moldada pela tua frequência, pela tua emoção, pelo teu olhar, pelas tuas crenças. E o que você está alimentando para o seu filho hoje? Como que você está educando ele? Você já parou para pensar que você pode
Está educando seu filho numa repetição de padrão? Você já viram aquela história de que meu avô era alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra e eu casei com alcoólatra? É inconsciente. Repetição de padrão. E posso te dizer, se você não quebra essas amarras, a tua filha vai casar com o alcoólatra também. Se ela não quebrar essas amarras, a filha dela também vai casar com o alcoólatra. Repetição de padrão. E que eu quero trazer a consciência para vocês é que nós estamos na era da informação, nós estamos na era de quebra de padrões. O poder está na nossa mão. E para isso acontecer, você vai ter que viver o novo. Você vai ter que entender o seu passado, liberar ele, porque ele já foi, ele já aconteceu e não tem como mudar ele, mas você tem como ressignificar para o teu comportamento daqui para frente ser outro. A Nathalie colocou aqui, ó, eu decidi tomar as rédeas, eu percebi que eu posso fazer diferente, quebrar esse ciclo. Exatamente. É isso, Nathalie. Eu posso dizer que não é fácil. Não. Mas sabe, Nathalie, todo desenvolvimento humano é difícil. A princípio. Depois que ele eterniza, é só um ciclo que vai se fazendo. Mas quebrar um padrão é difícil. Tem que ter uma sabedoria gigantesca para isso acontecer. Tem que ter uma vontade, um entendimento daquilo muito grande, senão não aguenta, senão não suporta o processo. E aí é uma decisão de escolha, né? Ah, eu não quero me esforçar, eu vou fazer como meu pai me ensinou e é por aí. Tá bom, uma decisão tua, só que não reclame a vida que tu tá vivendo. Não reclame a vida que teu filho vai viver. Simplesmente aceite que você não quis fazer nada. Agora, se você percebe que você está vivendo uma vida que você não queria estar vivendo, se você percebe que você está educando o seu filho conforme crenças que estão enraizadas lá do passado e isso está te incomodando, isso está te deixando infeliz, está te deixando para baixo, é um sinal de que está na hora de você quebrar esse ciclo. Eu acho engraçado que eu escuto muita gente falar assim pra mim, porque Deus falou comigo, né? E aí eu sempre fico pensando, como que Deus fala com essas pessoas, né? Porque eu nunca escutei Deus, nunca. Nunca veio uma voz na minha cabeça e falar, Deus está falando comigo. E isso sempre me deixou nessa incógnita. Gente, se as pessoas escutam mesmo Deus, ou será que é a esquizofrenia delas, cena que elas criam, né? Porque, juro pra vocês, eu nunca escutei Deus. Mas aí, estudando a fundo, cada um tem uma percepção de Deus no seu coração. E vocês sabem qual é a forma que Deus conversa comigo? Não é aquela vozinha, não. Aquilo eu sei que é o meu consciente e subconsciente brigando aqui, né? Que pode ser dominado como Deus e diabo também, sei lá, né? Cada um tem uma denominação. Mas na minha experiência, eu sinto que Deus fala comigo nas ações. Quando eu estou em algum lugar, quando eu estou falando com alguém e vem aquele desconforto, vem aquele negócio, aquele incômodo, eu sei exatamente que é Deus me trazendo em forma de comportamento que alguma coisa tem que ser feita ali. É a forma que ele se comunica comigo que a minha rota tem que ser mudada, que eu tenho que... Então, na minha crença, Deus, ele conversa comigo através das minhas emoções. Não estou dizendo que é certo, eu estou deduzindo isso, tá? Eu nunca escutei Deus. Alguém aqui já escutou a voz de Deus? Escreve aqui para mim se já escutou Deus. Eu tenho essa curiosidade, sabe? Porque na minha cabeça quem escuta vozes tem esquizofrenia, né?
Mas isso é um entendimento meu. Então, se alguém escutou Deus, já escreve que eu já escutei Deus. Depois eu quero conversar com você, eu quero entender como que isso funciona, como que você escuta Deus, né? Mas eu quero, isso tudo que eu estou trazendo é para você entender que de alguma forma Deus se comunica com você, de alguma forma. E eu acredito piamente que quando você fica desconfortável com algo, é porque que aquilo fica te incomodando, é porque o Espírito Santo ele está querendo te ensinar alguma coisa. Ele está querendo mudar a rota da tua vida. Ele está querendo, de alguma forma, recalcular o GPS da tua vida. E nós temos que prestar atenção nisso. Então, se hoje você está aqui e está se identificando com tudo isso que eu estou falando, realmente está incomodado com a forma que a tua vida está sendo conduzida através de coisas que estão dando errado, você não está prosperando, você não tá tendo paz, eu te convido agora para parar tudo, literalmente. Para tudo, respira, dá 3 passos para trás e enxerga a tua vida do macro. Do macro. O que acontecia comigo? E será que eu não estou replicando isso que aconteceu comigo? Será que não está na hora de eu mudar isso aqui? Por isso que eu estou tão incomodada? Será que não está na hora de eu mudar isso? De eu quebrar esse ciclo? De eu trazer novas ideias? De eu trazer novos comportamentos? Ó, a Elaine colocou aqui, eu já escutei Deus. Elaine, na nossa aula tu vai ter que me contar isso. Eu vou querer te estudar, tá bom? A Nathalie colocou, não, eu nunca, mas sim, consigo sentir em ações e emoções que acontecimentos, o que ele quer que eu veja. Sim, eu também sou dessa tribo, Nathalie. Através das minhas emoções eu consigo sentir Deus, eu consigo ir me direcionando. A Elaine vai ter que nos dar uma aula e nos explicar como que ela escutou Deus. Tá bom, Elaine? Tô curiosa aí na nossa aula, da nossa mentoria, eu vou querer saber, tá? Então, meu convite de hoje, para você que tá nessa live, é que você dê 2 passos para trás e enxergue a sua vida do macro, de cima. Peraí, como que era o meu comportamento como criança aqui? O que os meus pais me ensinaram? E o que eu tô replicando? O que eu tenho que mudar? Qual é o comportamento que eu preciso romper para ter uma vida melhor comigo mesmo e para não fazer herdar para os meus filhos? Ó, a Fran colocou aqui, a Francelina, esses últimos dias eu tenho escutado Deus sempre nas minhas ações, tenho aprendido muito. Olha que loucura. Ó, outra coisa muito importante, Deus, ele honra o homem através de outro homem. Muitas vezes, Deus, ele vai conversar com você através de outra pessoa. Eu sei porque eu escutei uma aluna minha falando assim, ontem ela disse pra mim, quando aconteceu tal coisa, a primeira coisa que veio na cabeça foi você me falando sobre aquilo e eu consegui fazer como você disse. Não sou eu, tá, gente? É Deus me usando. Todos os dias, antes de entrar em live, antes de entrar em aula, antes de entrar em qualquer coisa para transformar a vida de outro ser humano, eu olho para Deus, eu respiro fundo, eu entro dentro de mim e falo, Senhor, me usa como tua ferramenta e entrega àquela pessoa o que ela precisa ouvir naquele momento. Então, uma forma que Deus tem de fazer você ouvi-lo, às vezes é através de um professor seu, de um amigo que te falou algo e aquilo ficou na sua cabeça. E aí você escuta a vozinha daquela pessoa. Deus, ele honra o homem através de outro homem. A Patrícia colocou aqui, ó. Quando eu decidi escutar a voz do Senhor, tudo começou a ser bem claro. Sensacional. É isso mesmo. Ó, meu primo aí, ó. Saudade de você. João, beijo.
gigante, tá? Saudade de você, querido. Ó, a Nathalie, isso é fato. Tudo que você disse foi a confirmação que eu precisava. Então é isso. Então tem duas situações, né? Eu realmente, quando as pessoas dizem pra mim assim, porque Deus falou comigo, eu fico bem pensativa com isso e eu quero estudar essas coisas, porque eu nunca escutei Deus. Até porque se Deus é tudo, ele não tem uma boca que fala, né? Então, eu acredito muito no meu cérebro e na minha mente. Que existe uma briga aqui dentro, né? O cérebro, ele quer ao tempo todo resguardar energia, então ele não deixa você, ele fica te convencendo de não sair da zona de conforto, né? Ele fica te convencendo a ficar onde tá. Por exemplo, a mulher que apanha do marido, o cérebro ele te fala, você apanha, mas ele coloca comida na mesa. É o cérebro tentando te convencer que aquilo lá é para você ficar ali, porque vai dar muita energia, você vai ter que gastar muita energia para sair daquilo lá. Mas daí a sua mente desenvolvida, consciente, inteligente diz, não, peraí, você não merece isso. Você vai pegar, vai se esforçar e vai sair. Então, essa briga da mente com o cérebro ali, tá? Acredito que Deus, ele usa nossas emoções e usa os conflitos e os acontecimentos e o nosso comportamento como direção de vida. Então, por exemplo, se eu tô numa situação, se eu tô num conflito com uma pessoa e aquilo me deixa desconfortável, eu acredito sim que Deus usa a minha emoção para me orientar. Peraí, aquilo ali vai dar puxa, aquilo ali não é legal, desvia o caminho. E aí eu vou sendo conduzida conforme as situações e conforme o que eu vou sentindo. Eu não acredito que os sentimentos eles foram plantados aqui na nossa cabeça por nada. Ele tem uma função. A gente fica triste, fica feliz, ficar emocionado. Tem uma função isso. A gente não sente por sentir. Eu acredito que é a função de um GPS que vai nos conduzindo para onde a gente quer chegar. Ponto. Mas isso é uma crença minha. Se você está escutando Deus, conversa com o teu médico, né? Primeiro vê se está normal isso. Vê se está normal isso e depois, né, você traz seu relato. Tá bom? Ó, a Nathalie colocou aqui, ó. Isso é fato, tudo o que você disse foi a confirmação que eu precisava. Então, é muito importante, sabe, você, de todo o coração, entender a sua identidade, entender quem você é e prestar atenção se a criação do teu filho não está sendo repetição de padrão. Ontem, eu estava dando aula para uma aluna minha e algumas aulas ela já dizia para mim assim, porque eu não tenho capacidade disso, Glau. Glau, porque isso não é para mim. Glau, porque sempre nessa narrativa. E eu dizia para ela, cara, claro que tu tem capacidade, tu tem um cérebro, tu tem 2 braços, tu é inteligente, tu tem capacidade. Qual é a diferença minha e sua? Eu tenho um cérebro, você tem um cérebro, é só a gente usar. Comecei a ir por essa linha, meio que até beliscando ela nessa situação, porque ela verbalizava demais em situações que ela não tinha capacidade. E ontem eu tendo aula com ela, eu pedi para ela me contar como que era a infância dela, e ela me relatou, Glau, meu pai sempre foi muito duro comigo, teve uma situação que eu queria tirar a carteira e ele dizia que eu não tinha capacidade, que eu queria ir morar fora, ele dizia que eu não tinha capacidade, e ela foi me falando exatamente o que ela repetia. Eu falei, cara, tá aí, toda vez que você diz que você não tem capacidade a algo, não é tu falando, é o teu pai lá atrás. É o teu pai lá atrás dizendo que tu não tem capacidade. E você colocou isso como verdade absoluta dentro da tua cabeça. E hoje o teu comportamento está repetitivo. Quando você diz que você não tem capacidade a algo, não é você falando. É a fala do teu pai lá atrás. E sabe o que vai acontecer? A tua filha vai repetir esse padrão. Então, o que é esse ressignificar? Quando vir a voz ali dentro dizendo que você não é capaz de algo, você vai dizer para você vai trazer para o teu estado consciente e você vai dizer para você mesmo que, peraí, isso não sou eu, isso é meu pai falando, sai daqui, pega isso aqui, joga para lá e diz, não, eu tenho um cérebro, eu tenho capacidade, eu vou estudar e eu vou conseguir resolver.
E você começa a forçar essa situação e logo, logo isso é natural. Você vai se achar capaz de fazer as coisas como qualquer pessoa. Então, meu convite é para você prestar atenção. Quando você está educando seu filho, você está trazendo o novo ou você está só repetindo padrões que seu pai, que seu avô, que as pessoas lá de trás colocaram em você? Tá bom? Ó, um beijo gigante. Parabéns por vocês, por quem tá no Brasil, tá sábado, 6 horas da manhã aqui comigo, tá? Para quem tá na Europa, um beijo gigante. Fran, beijo. Nathalie, eu já estou sua fã, tá? Sua história de vida, ela é uma escola para muita gente. Você precisa falar mais, tá? Você precisa subir em palco, falar mais, contar a sua história, que ela vai ajudar muita gente. Elaine, eu quero falar com você, eu quero entender como é que tu escuta Deus. Eu tô curiosa agora para ver como que é a voz de Deus dentro da tua cabeça. Nós vamos desbravar isso aí, tá bom? Ó, beijo gigante, um excelente fim de semana e até segunda-feira, tá? Tchau.